O Rei Bruxo de Angmar, antes de se tornar a mais temida das criaturas sob o controle de Sauron, era um poderoso e influente rei dos homens. Como muitos dos grandes governantes da Segunda Era, ele foi atraído pelas promessas de poder imortal e glória oferecidas pelos Anéis de Poder. Esses anéis foram forjados por Sauron e seus artífices em Eregion, com a intenção de controlar aqueles que os usassem. O futuro Rei Bruxo, movido pela ambição e pelo desejo de manter seu reinado para além da vida mortal, aceitou um dos 9 anéis que Sauron deu aos homens. Os anéis, no entanto, não concediam apenas poder. Eles estendiam a vida de seus portadores, mas a um custo terrível. Ao contrário dos elfos, que também receberam anéis, mas resistiram ao controle de Sauron, os homens eram mais suscetíveis à corrupção. O portador do anel começou a perder sua humanidade lentamente, com o poder prolongando sua vida e imbuindo-o de habilidades sobrenaturais, mas ao mesmo tempo o privando de sua própria essência. O desejo de poder que inicialmente atraiu o rei se transformou em uma maldição. Ele passou a ser consumido pelo poder do anel, tornando-se cada vez mais dependente dele e de Sauron, o verdadeiro mestre por trás de tudo. Conforme os anos passavam, o rei e os outros 8 homens que receberam os anéis deixaram de envelhecer, mas também deixaram de ser plenamente humanos. Suas vidas se tornaram sombras do que eram, sempre à mercê da vontade de Sauron. A princípio, esses reis e líderes acreditaram que haviam conquistado a imortalidade. No entanto, a imortalidade que eles possuíam era vazia e torturante, pois, ao invés de viverem eternamente como seres de grande poder, eles começaram a existir entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Aos poucos, foram desaparecendo fisicamente, transformando-se em seres espectrais, invisíveis aos olhos humanos, exceto quando usavam seus mantos negros. Assim, eles se tornaram os Nazgûl, ou espectros do Anel. O Rei Bruxo foi o maior entre os Nazgûl. Embora seu nome original tenha se perdido nas profundezas da história, ele rapidamente assumiu o comando dos outros 8 espectros, demonstrando uma crueldade e astúcia superiores. Sob a influência direta de Sauron, ele se tornou o mais poderoso servo do Senhor do Escuro, completamente submisso à sua vontade. Já não restava nada de sua antiga humanidade. Ele era agora um instrumento da escuridão, um fantasma preso ao poder de um anel, o Anel Mestre forjado por Sauron. A partir desse ponto, sua existência foi dedicada a servir seu mestre e espalhar o medo e a destruição em seu nome. Os Nazgûl, liderados pelo Rei Bruxo, tornaram-se um dos principais instrumentos de Sauron em sua busca pelo domínio sobre a Terra-média. A habilidade de espreitar silenciosamente, de atravessar grandes distâncias rapidamente e de causar terror profundo nos corações dos vivos os tornava adversários formidáveis. Onde quer que fossem, a mera menção de sua presença era suficiente para paralisar exércitos inteiros de medo. O Rei Bruxo, em particular, ganhou notoriedade por sua frieza e impiedosa busca pelo poder absoluto de Sauron. Uma vez subjugado por Sauron, o Rei Bruxo nunca mais agiu por conta própria. Toda sua vontade, sua identidade e até mesmo seu nome foram destruídos. O que restou foi um espírito de pura maldade, escravizado a um anel, que governava os 9 Nazgûl e comandava os exércitos de Sauron com mão de ferro. Embora ainda conservasse a astúcia e inteligência de seu antigo eu, ele estava preso à vontade de Sauron, incapaz de agir por si só ou de escapar de seu destino sombrio. Sua transformação de um grande rei dos homens para um dos mais temíveis servos do mal é um testemunho da capacidade destrutiva dos Anéis de Poder e do domínio que Sauron tinha sobre aqueles que os possuíam. A queda do Rei Bruxo na escuridão não foi apenas uma perda pessoal, mas também uma tragédia para toda a Terra-média. Ele era um símbolo de como até os mais poderosos reis e senhores podem ser corrompidos pela promessa de poder eterno. Sua trajetória, de um grande líder a um fantasma a serviço do mal, ecoa as advertências dos sábios sobre os perigos da ambição desenfreada e da busca pelo poder a qualquer custo. Ao aceitar o anel, o Rei Bruxo condenou não apenas a si mesmo, mas também as muitas vidas que ele destruiria nas eras seguintes. Na Terceira Era da Terra-média, por volta do ano 1300, o Rei Bruxo, já consolidado como líder dos Nazgûl e braço direito de Sauron, estabeleceu o Reino de Angmar, uma fortaleza sinistra no extremo norte das Montanhas Nebulosas. Esse reino,
fundado com o objetivo explícito de destruir os Dúnedain, os herdeiros de Númenor, se tornaria um dos mais temidos e letais inimigos das Terras do Norte. Angmar foi concebido como uma base de operações para enfraquecer e eventualmente destruir os reinos de Arnor, o grande reino dos Dúnedain que, naquela época, já estava fragmentado e vulnerável. O rei bruxo, agora soberano de Angmar, começou a construir um poderoso exército composto de orcs, trolls, lobos e homens que serviam ao mal. Sua fortaleza em Carndum, situada nas montanhas do extremo norte, se tornou o centro do poder maligno em Angmar. A posição geográfica estratégica permitia ao rei bruxo lançar ataques devastadores contra os reinos vizinhos sem enfrentar grandes desafios no flanco. O isolamento de Carndum também tornava difícil para os inimigos planejar contra-ataques diretos. A força militar que ele acumulou ao longo dos anos cresceu de forma alarmante, espalhando terror por toda a região. Os Dúnedain do Norte, herdeiros do antigo reino de Arnor, estavam já debilitados quando o reino de Angmar começou sua ascensão. Arnor, que outrora fora um dos maiores reinos dos homens na Terra-média, havia se dividido em 3 reinos menores: Arthedain, Cardolan e Rhudaur. Essa fragmentação foi resultado de disputas dinásticas e enfraqueceu significativamente os Dúnedain, que já não possuíam a força unificada necessária para se defenderem das investidas do rei bruxo. O reino de Rhudaur foi o primeiro a cair sob o controle de Angmar, pois seus líderes já haviam sido corrompidos pela influência do mal. Com Rhudaur sob seu domínio, o rei bruxo voltou sua atenção para os outros 2 reinos, Cardolan e Arthedain. Usando uma combinação de força bruta, táticas militares estratégicas e a corrupção interna, ele começou uma campanha implacável para destruir completamente os remanescentes de Arnor. Ele incitou conflitos internos, fomentou divisões entre os reinos e lançou ataques devastadores, especialmente contra Arthedain, que, apesar de enfraquecido, ainda era o mais poderoso dos 3. A resistência de Arthedain foi firme por um tempo, mas o poder crescente de Angmar e a incapacidade dos reinos do norte de se unirem selaram o destino dos Dúnedain. Durante essa fase de guerra, o reino de Angmar ficou conhecido por sua crueldade implacável. O rei bruxo era um mestre da guerra psicológica e do terror. Ele não apenas atacava fisicamente seus inimigos, mas também usava sua presença para desmoralizá-los. Onde quer que ele fosse, a escuridão e o medo o acompanhavam. Seus exércitos, especialmente os orcs e trolls, espalhavam destruição por onde passavam, destruindo cidades e vilas, assassinando homens, mulheres e crianças sem piedade. Sua habilidade de manipular os sentimentos de medo e desespero tornou Angmar um inimigo quase insuportável para os reinos do norte, que lutavam para sobreviver diante de tanto horror. A campanha de destruição culminou na queda de Arthedain, o último dos 3 reinos a resistir às forças de Angmar. Em 1974 da Terceira Era, a capital de Arthedain, Fornost, foi tomada pelos exércitos do rei bruxo. A destruição de Fornost marcou o fim efetivo de Arnor como uma entidade política. Com a queda de Arthedain, o rei bruxo praticamente cumpriu seu objetivo de erradicar os Dúnedain do norte. Aqueles que sobreviveram à destruição fugiram para as Terras Ermas ou se tornaram guardiões errantes, conhecidos como os Rangers do Norte, perpetuando a memória do reino que um dia governaram. No entanto, o reino de Angmar não duraria muito após a destruição de Arnor. Em 1975, um ano após a queda de Fornost, as forças de Gondor, lideradas por Eärnur, o príncipe de Gondor, marcharam para o norte, unindo-se aos Elfos de Lindon e aos remanescentes dos Dúnedain para atacar Angmar. Na Batalha de Fornost, o exército de Angmar foi finalmente derrotado. O rei bruxo enfrentou Eärnur em combate, mas fugiu quando percebeu que não poderia vencer. Embora Angmar tenha sido destruída, o rei bruxo sobreviveu e retornou para Mordor, onde aguardaria o retorno de Sauron. O reino de Angmar, apesar de sua queda, deixou um legado de terror e destruição. O rei bruxo de Angmar havia cumprido seu papel de desestabilizar o norte e praticamente aniquilar os Dúnedain, eliminando uma das maiores ameaças ao domínio de Sauron. A destruição de Angmar não significou o fim do rei bruxo, mas apenas uma nova fase em sua existência como principal servo do Senhor do Escuro. O reino que ele construiu em Angmar permanece como um símbolo sombrio do poder destrutivo que ele possuía e do mal que ele estava destinado a espalhar pela Terra-média. O reino de Angmar, fundado pelo rei bruxo com o objetivo de destruir Arnor e os Dúnedain, alcançou o auge de seu poder durante a Terceira Era.
Contudo, apesar de sua aparente invencibilidade, Angmar enfrentaria um fim súbito e decisivo. A destruição do reino e a derrota do Rei Bruxo de Angmar se tornaria um ponto crucial na história da Terra-média, marcando o fim de sua ameaça no norte e o início de uma nova fase na longa guerra contra Sauron. Após a destruição de Arthedain e a queda de Fornost em 1974 da Terceira Era, parecia que Angmar estava em sua posição mais forte. Os Dúnedain do Norte estavam quase exterminados, seus reinos destruídos e suas forças dispersas. O Rei Bruxo havia cumprido a maior parte de seu objetivo, eliminando a principal resistência contra Sauron naquela região da Terra-média. No entanto, sua vitória seria de curta duração. As notícias da queda de Arnor e da destruição de Fornost chegaram a Gondor, o maior reino dos homens na época, que reconheceu a ameaça representada por Angmar. Sabendo que a destruição dos Dúnedain do Norte poderia preceder novos ataques ao sul, o reino de Gondor decidiu agir. O príncipe Eärnur de Gondor, um grande comandante militar, foi enviado com um poderoso exército ao norte para enfrentar Angmar e libertar o que restava de Arnor. Eärnur, que mais tarde se tornaria o último rei de Gondor, liderou uma grande força naval até o porto de Mithlond, nos territórios élficos de Lindon. Lá, ele se uniu aos Elfos de Lindon, liderados por Círdan, o Senhor dos Portos, e aos remanescentes dos Dúnedain e outros povos que ainda resistiam ao domínio de Angmar. Com essa aliança, formou-se uma força significativa para marchar contra o Rei Bruxo. A batalha decisiva ocorreu em 1975 da Terceira Era, conhecida como a Batalha de Fornost. O Rei Bruxo de Angmar, ciente da aproximação do exército de Eärnur, reuniu suas forças em Fornost, a antiga capital de Arthedain, que ele havia conquistado e transformado em um bastião de seu poder. A batalha foi feroz e brutal. Como as forças de Gondor, Elfos de Lindon os Dúnedain lutando contra os exércitos sombrios de Angmar, compostos de orcs, trolls e homens malignos. As forças de Eärnur, apesar da resistência do exército de Angmar, conseguiram virar a maré da batalha, desferindo um golpe fatal nas tropas do Rei Bruxo. Durante a batalha, o próprio Rei Bruxo desceu ao campo de batalha, envolto em terror e escuridão. Ele era uma presença aterrorizante, montado em um cavalo negro ou em uma besta alada, causando pânico e desespero entre os soldados inimigos. No entanto, Eärnur, conhecido por sua coragem e habilidade no combate, enfrentou o Rei Bruxo pessoalmente. Embora fosse um dos melhores guerreiros de seu tempo, Eärnur sentiu o peso do poder sobrenatural do Rei Bruxo, que parecia invencível. No entanto, antes que a batalha entre os dois pudesse ser decidida, uma ajuda inesperada chegou. Glorfindel, um dos mais poderosos senhores élficos da Terra-média, veio em auxílio de Eärnur. Glorfindel era um elfo que havia retornado dos salões de mandos na Primeira Era, e sua presença trazia uma aura de poder e luz que contrastava com a escuridão do Rei Bruxo. Ao enfrentar Glorfindel, o Rei Bruxo sentiu que sua derrota era iminente. Incapaz de enfrentar o poder combinado de Glorfindel e Eärnur, ele fugiu do campo de batalha, voando para o leste, em direção às terras desoladas do norte. Glorfindel, ao observar sua fuga, profetizou que o Rei Bruxo não cairia pela mão de um homem mortal, uma previsão que se concretizaria mais tarde durante a Guerra do Anel. Com a fuga do Rei Bruxo, as forças de Angmar foram desmanteladas. A Batalha de Fornost terminou em uma vitória decisiva para Gondor e seus aliados. O reino de Angmar, que por séculos havia sido uma ameaça aterrorizante para o norte da Terra-média, foi finalmente destruído. As ruínas de Carn-dûm e das outras fortalezas de Angmar permaneceriam como monumentos sombrios do poder que o Rei Bruxo um dia possuíra, mas o reino em si nunca mais se reergueria. A queda de Angmar e a fuga do Rei Bruxo marcaram o fim de sua presença direta no norte da Terra-média, mas ele não foi destruído. Ele escapou para Mordor, onde se reuniria com Sauron e seus outros servos, aguardando o retorno de seu mestre. Embora Angmar estivesse destruída, o Rei Bruxo de Angmar ainda teria um papel crucial a desempenhar na história da Terra-média, como líder dos Nazgûl e comandante das forças de Sauron durante a Guerra do Anel. O destino de Angmar foi selado, mas a ameaça do Rei Bruxo continuaria a assombrar os povos livres da Terra-média por muitos anos. Durante a Guerra do Anel, o Rei Bruxo de Angmar assumiu um papel central como líder dos Nazgûl e comandante supremo das forças de Sauron. Sua presença aterrorizante e sua astúcia o tornaram o mais formidável dos servos do Senhor do Escuro. Sauron,
que já havia ressurgido em Mordor, enviou seus Nazgûl para uma missão crucial: encontrar e recuperar um anel, perdido por milênios e agora nas mãos de um hobbit, Frodo Bolseiro. O Rei Bruxo liderou esta busca incansável, usando seus poderes e a força dos outros Nazgûl para rastrear o portador do anel. A missão começou em segredo, com os Nazgûl vagando pelas terras em busca de pistas sobre o paradeiro do anel. Eles seguiram até a Vila dos Hobbits, no Condado, onde os servos de Sauron tinham informações sobre a presença de um anel. A jornada dos Nazgûl foi marcada por destruição e terror. Eles deixaram um rastro de pavor por onde passaram, com seu simples aproximar-se causando pânico nas aldeias. Quando finalmente chegaram ao condado, os Nazgûl atacaram a estalagem do pônei saltitante em Bree, mas Frodo e seus companheiros já haviam partido com a ajuda de Aragorn, também conhecido como Passo Largo. O Rei Bruxo e seus Nazgûl, no entanto, conseguiram localizar Frodo na antiga colina de Amon-Sul, também conhecida como Serna Amroth. Lá, ocorreu o primeiro confronto direto entre o Rei Bruxo e o Portador do Anel. Durante a noite, os Nazgûl cercaram Frodo e seus companheiros, e o Rei Bruxo desferiu um golpe mortal, atingindo Frodo com uma lâmina envenenada, a Lâmina de Morgul. Esse ferimento quase matou o Hobbit e o amaldiçoou com uma lenta transição para o mundo dos mortos, uma existência semelhante à dos próprios Nazgûl. Felizmente, Frodo foi salvo por Aragorn e depois curado parcialmente por Elrond, em Valfenda, embora o ferimento tenha marcado para sempre. Depois dessa primeira tentativa frustrada de capturar o anel, os Nazgûl retornaram a Mordor para se reagrupar. No entanto, o papel do Rei Bruxo não se limitava à perseguição do portador do anel. Enquanto Sauron preparava suas forças para um ataque em larga escala aos povos livres da Terra-média, o Rei Bruxo foi encarregado de liderar o exército de Mordor. Ele comandava as legiões de orcs, trolls e outras criaturas malignas de Sauron, que se reuniram em Mordor, preparando-se para a investida final contra Gondor e Rohan, os últimos baluartes de resistência contra o Senhor do Escuro. A campanha militar do Rei Bruxo culminou na Batalha dos Campos de Pelennor, um dos maiores confrontos da Guerra do Anel. Antes da batalha, o Rei Bruxo liderou pessoalmente o cerco a Minas Tirith, a capital de Gondor. Com um poder avassalador, ele marchou à frente das tropas de Mordor, montado em uma besta alada. Sua presença era um símbolo de terror e morte. O poder do Rei Bruxo era tão grande que ele quebrou os portões de Minas Tirith usando um feitiço sombrio e sua temida massa de guerra. Nenhum ser vivo parecia ser capaz de enfrentá-lo, e a queda de Gondor parecia iminente. No entanto, a chegada dos Rohirrim, liderados pelo Rei Théoden, mudou o curso da batalha. O exército de Rohan lançou um ataque decisivo contra as forças de Mordor nos campos de Pelennor. Em meio ao caos da batalha, o Rei Bruxo encontrou Théoden e, em um combate devastador, derrubou o rei, ferindo-o mortalmente. Nesse momento, o Rei Bruxo parecia invencível, sua vitória estava ao alcance. Contudo, sua profecia, de que nenhum homem poderia matá-lo, logo se cumpriria de forma inesperada. A sobrinha de Théoden, Elwin, disfarçada como um soldado de Rohan, enfrentou o Rei Bruxo diretamente. Junto com Meriadoc Brandebuck, Merry, o hobbit que lutava ao seu lado, Elwin conseguiu ferir o Rei Bruxo. Quando o Rei Bruxo zombou dela, dizendo que nenhum homem poderia matá-lo, Elwin revelou sua verdadeira identidade como mulher, desferindo o golpe mortal que destruiu o corpo espectral do Rei Bruxo. Merry também contribuiu, apunhalando Nazgûl com uma lâmina encantada de Vesternesse, que enfraqueceu suas defesas mágicas. Assim, a profecia de Glorfindel, feita centenas de anos antes, foi cumprida. O Rei Bruxo de Angmar não caiu pela mão de um homem, mas por uma mulher e um hobbit, selando seu destino. Com a morte do Rei Bruxo, o moral das tropas de Mordor foi abalado, e a batalha virou a favor dos povos livres. Embora sua destruição não tenha encerrado imediatamente a guerra, foi um golpe fatal nas forças de Sauron, que perderam seu principal comandante e figura de maior poder militar. A vitória nos campos de Pelennor marcou o início do declínio das forças de Mordor e preparou o caminho para o confronto final entre os povos livres da Terra-média e Sauron. O Rei Bruxo de Angmar, que por eras havia espalhado terror, encontrou seu fim nas mãos daqueles que ele menos esperava, encerrando sua longa história de destruição e servidão ao mal. O Rei Bruxo de Angmar,
mesmo após sua morte definitiva nos campos de Pelennor, deixou um legado sombrio que se estendeu por toda a Terra-média. Ele foi o mais temido dos Nazgûl, o líder das forças de Sauron, e sua influência maligna ressoou por gerações. Seu impacto não foi apenas militar, mas também psicológico e cultural, com suas ações moldando a história e as lendas das terras que ele devastou. Embora destruído fisicamente, seu nome se tornou sinônimo de terror e simbolizou a profundidade do poder corrompido de Sauron sobre os homens. O reino de Angmar, que ele governou por séculos, continua sendo lembrado como uma era de terror na história do norte da Terra-média. Durante séculos, Angmar foi a personificação do mal, destruindo o antigo reino de Arnor e provocando a queda dos Dúnedain do norte. Os exércitos que ele comandava eram formados por criaturas das trevas, orcs, trolls e homens corrompidos. Mas, além da força física, foi o medo que ele espalhou que tornou seu reinado tão duradouro. A devastação de Fornost, Húdaur e Cardolan ainda é lembrada entre os povos livres como uma época de escuridão quase insuperável. Esse legado de destruição e medo moldou as ações de Gondor e Rohan, que, mesmo muito tempo depois da queda de Angmar, continuavam a manter exércitos prontos, cientes de que o poder de Sauron não estava completamente destruído. O próprio reino de Gondor foi diretamente influenciado pela profecia que ligava o Rei Bruxo à destruição de sua linha de reis. Eärnur, o último rei de Gondor, foi desafiado pelo Rei Bruxo para um duelo após a Batalha de Fornost, e, em sua arrogância, aceitou o desafio, desaparecendo para sempre. Esse evento selou o destino de Gondor, deixando o reino sem um rei por séculos, até o retorno de Aragorn como Elessar. No imaginário popular, o Rei Bruxo tornou-se um símbolo da corrupção dos homens. Ele, junto com os outros Nazgûl, foi originalmente um dos grandes reis dos homens, provavelmente um dos números de Númenor. A sua história, de um grande rei transformado em um escravo espectral pelo poder de Sauron, serve como um lembrete da fragilidade da humanidade diante da tentação do poder. Ele ilustra como a ambição e a busca por controle absoluto podem levar à própria destruição, uma mensagem repetida ao longo da história da Terra-média. Esse legado de corrupção e tragédia ecoou através dos séculos, influenciando os governantes que vieram depois, como Denethor, que, em sua própria busca desesperada por poder e controle, acabou sendo consumido pelo desespero. A presença do Rei Bruxo também foi uma das maiores provas do poder que um anel exercia sobre seus portadores. Como o mais poderoso dos Nazgûl, ele era o maior exemplo do que um anel de poder, quando controlado por Sauron, podia fazer a uma alma mortal. Sua transformação em um espectro sem forma física, um ser que vivia eternamente escravizado à vontade de Sauron, foi o destino que esperava qualquer um que se deixasse corromper por esses artefatos. Isso serviu como uma lição para aqueles que, mais tarde, tentaram resistir à tentação do Anel, como Frodo e Aragorn, que sabiam que, ao cair nas mãos erradas, o Anel poderia repetir o ciclo de destruição. Finalmente, o legado do Rei Bruxo também pode ser visto em sua derrota, especificamente na maneira como ele foi destruído. A profecia de Glorfindel, de que nenhum homem mortal poderia matá-lo, e sua realização pelas mãos de Elwin e Meriadoc Brandebuck, enfatizou a ideia de que o mal não é indestrutível e que até os seres mais poderosos e temíveis podem ser derrotados, às vezes por aqueles que são subestimados. Elwin, uma mulher de Rohan, e Merry, um simples hobbit, foram capazes de realizar o que nenhum grande rei ou guerreiro havia conseguido. Essa vitória simboliza a importância do inesperado e a força da coragem diante de probabilidades impossíveis, e serve como um dos momentos mais inspiradores na Guerra do Anel. Portanto, o Rei Bruxo de Angmar, embora tenha sido derrotado nos campos de Pelennor, deixou um impacto duradouro na Terra-média. Sua história é tanto uma advertência sobre os perigos do poder corrompido quanto um testemunho da resistência dos povos livres contra as trevas. Seu nome e sua figura permanecem como símbolos de medo, corrupção e, finalmente, derrota, ecoando nas lendas e histórias contadas por gerações após sua queda. Em resumo, o Rei Bruxo de Angmar foi uma das figuras mais temidas e poderosas da Terra-média, servindo como o braço direito de Sauron e líder dos Nazgûl.
Sua trajetória, desde a queda de Arnor até sua morte nos campos de Pelennor, marcou profundamente a história da Terra-média, deixando um legado de terror, mas também de esperança, provando que até os maiores servos do mal podem ser derrotados. Se você curtiu essa análise sobre o Rei Bruxo e quer mais conteúdo sobre o universo de Tolkien e outros temas épicos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a trazer ainda mais conteúdos como esse para você e para a comunidade de fãs. Compartilhe com seus amigos e comente o que mais você gostaria de ver por aqui. Juntos, continuaremos explorando as histórias mais épicas da fantasia.